Já entrou aqui, viu? Se você colocar agora, ele tá quente. Aí, tá bem. Esse aqui é o... Irmão Bonísia, irmão Lauriene, seja bem-vinda. Kísia Rebeca, chegando aqui, graças a Deus. Irmão Maurite, Deus abençoe, seja bem-vindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem Boa noite, meu querido. deixar Olá, boa noite. Boa noite, Kísia. Kísia Rebeca, seja bem-vinda. Obrigada, pastor Zean. Como é que vocês estão, pessoal? Muita gente entrando aí já, né? Tô gostando de ver, gente. Graças a Deus, né? Vamos aguardar um pouquinho aqui, enquanto eles entram, para a gente começar. Mas primeiro eu quero agradecer a você, a seu esposo, ao meu amigo pastor Pontes, homem de Deus, e dizer a você que a gente está aqui orando pelo seu bebê, e pelo bebê de você, pelo bebê de vocês, né? Já sabe se é uma menininha ou uma menininha? Vamos descobrir na semana que vem, se Deus quiser. Amém. Vindo com saúde é o que importa, né? Amém, verdade, verdade. Amém. Está entrando aqui o Obrigada, irmão, pastor. irmão Wagner, Davi, Eugênio, então, o povo aqui está entrando, já entrou minha filha, Anne. Aos poucos os irmãos estão entrando para serem abençoados. Eu já fui muito abençoado com a live de vocês, né? Os temas que vocês estão tratando. Essa semana trataram sobre os temperamentos, Isso. né? Foi muito legal, foi muito legal. Já veio sobre aquela dos vícios emocionais, por isso trazendo esse tema aqui hoje para abençoar muita gente que vai ter essa oportunidade, né, de te escutar. Para os que estão entrando agora, Kísia Rebeca é filha do pastor José Pontes, lá da Paraíba, terra de mulher brava, né? Pois é. Mulher macho, sim, senhor. Mulher brava, eu tenho medo. Ah, tenha medo. Tem que ter medo, né? Tem que ter medo, né? Estou brincando. Pois é. Mas, grande homem de Deus, tenho escutado as suas lives, você é uma profissional, é psicóloga, e graças a Deus, pelo que eu tenho percebido, tenho usado para a glória de Deus. Amém. Também quero já estender esse convite quando passar a pandemia, vamos ver se a gente se encontra aí, né? As famílias, né? Eu, você, Sim, sim. nossa igreja, quem sabe Pontos vem também, quem faz alguns workshops aqui. Vamos pensar Tudo um pouco. certo. Entrou aí, Vamos tá? planejar, né? Jucimara, Joelma, Anne, Júcia entrou, outros entraram aqui também, que acabei nem percebendo aqui conversando. Mas, enfim, vamos começar, já tem uma turma boa aí, e depois os que entrarem depois vai poder ver, né, no Instagram, ou então no YouTube da igreja, que a gente coloca nos dois. Bem, Kísia, esse tema, vícios emocionais, ele é muito interessante. Eu queria que, olha aí Pedro entrando, eu queria que, em primeiro lugar, você pudesse conceituar o que é vícios emocionais. A live que vocês fizeram, eu escutei o pastor Pontes dizer que, de certo modo, todos nós temos vícios emocionais. Mas eu queria que você partisse da conceituação do o que é realmente vício emocional. Ótimo. Pastor Jean, eu quero inclusive parabenizá-lo,
por esse tema que é extremamente relevante, né? A gente sabe que a nossa vida ela é dividida em áreas. É dividida, porém está tudo interligado. Então a gente tem a vida espiritual, vida física, social e também emocional, mas pouca gente presta atenção na área emocional. Então, parabéns pela escolha desse tema, que é muito importante realmente. E a questão dos vícios emocionais, o que é um vício emocional? Toda vez que a gente pensa em um vício, a gente lembra que tem um comportamento repetitivo. Então, o alcoólatra, ele bebe muito álcool. O fumante, ele fuma muito. Então, sempre repete. No caso do vício emocional, esse comportamento repetitivo está ligado à emoção, às emoções negativas. Então, o viciado emocional é aquela pessoa dependente de uma emoção negativa. E mesmo sabendo que isso a faz mal, geralmente não sabe, mas mesmo sabendo que faz mal, continua nesse comportamento, porque existe um vício. Essa pessoa aprendeu esse comportamento ao longo da sua vida, desde a infância. Com suas experiências, né, tudo que ela passou, ela aprendeu esse comportamento. Então, o organismo dela se tornou habituado a vivenciar essa emoção negativa. Um exemplo. Uma moça, por exemplo, né, que quando era criança escutava muito do seu pai: você é burra, você nunca vai crescer na vida, você nunca vai ser ninguém na vida. Quando ela crescer, ela tem uma tendência de buscar pessoas que também a humilhem como o seu pai a humilhava quando ela era criança. Ou, de repente, por internalizar tanto aquilo que o pai dizia: você é burra, você é burra, você é burra, ela acredita nisso e toda vez que ela vai fazer uma prova, participar de uma entrevista, ela acredita que ela é burra. Então, ela não consegue passar, ela não consegue se desenvolver bem, porque ela realmente internalizou aquilo. Isso é um vício emocional. Então, o vício emocional é o comportamento repetitivo que desencadeia uma emoção negativa e geralmente ela é inconsciente. E sim, pastor, todos nós temos pelo menos um vício emocional, né? Alguma emoção negativa que a gente sentiu e que a gente acabou se habituando a isso e nos faz mal, ou atrapalha nosso relacionamento, nos machuca, ou nos impede de viver uma vida plena, nos desenvolver, etc. Só que para algumas pessoas isso é numa medida menor, é com uma menor intensidade, e para outras pessoas é mais forte, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei da própria moça, ou alguém que foi abusado sexualmente, uma pessoa abandonada ou rejeitada, obviamente que ela tem um vício emocional mais profundo. Mas todo vício pode ser tratado, todo vício ele pode ser liberto, né? Pode ser curado, graças a Deus. Kísia, essa repetição, né, que vem sempre à memória, e a gente resgata essa história de vida da pessoa, essa estigmatização que muitos receberam dessa carga emotiva herdada dos seus pais, como você falou, e isso acaba refletindo a pessoa tendo um vício emocional. Mas de modo que esse vício também, na sua opinião, ele pode ser adquirido, mesmo que a pessoa, por exemplo, o pai não diga: você é estúpido, você é burro, você não sabe nada mesmo, você é sempre ignorante, você é sempre preguiçoso. Então, isso a pessoa também pode adquirir, mesmo não... Na vida adulta? O senhor está falando na vida adulta? Sim, exato. Sim. Geralmente não. Ele pode ser influenciado. Mas o adulto, como ele já está formado, normalmente ele consegue responder a isso. Mas se ele tiver algum indício, pode desencadear esse vício, entendeu? Algum indício, alguma coisa já do passado. Porque o vício emocional ele é uma construção da vida inteira, não é só da infância. Acontece principalmente na infância, mas é ao longo da sua vida. Se ele tiver uma maturidade, ele consegue responder bem a isso e não desenvolver o vício emocional. Ok, obrigado. Todo vício emocional, ele é pecaminoso? E qual a diferença, por exemplo? As pessoas dizem: eu tenho vício de beber, eu tenho vício de fumar. Geralmente, quando se fala em vício, a pessoa lembra logo essas duas práticas. E eu pergunto: todo vício emocional ele é pecaminoso ou existe vício emocional que não seja pecaminoso?
Olha só, muito interessante essa pergunta, né? A gente aprendeu na nossa educação cristã que todo vício é pecado. Só que o vício emocional não é um vício consciente, não é um vício que eu vou pegar e beber o álcool, ou vou pegar o cigarro e vou fumá-lo. Não é dessa maneira. Ele é construído e eu não tenho culpa de ter sido vítima desse vício. Porém, então ele não é pecaminoso nesse sentido. Porém, nós sabemos que Deus quer que a gente viva uma vida abundante, uma vida plena. Todo pai quer isso para o seu filho, não é verdade? Então, se eu sei que eu posso viver essa vida, eu devo, como cristã, como ser humano, buscar me curar, me tratar dos vícios emocionais, né? Me libertar disso. Então, não é questão de ser pecado, mas questão de viver os propósitos de Deus para a minha vida. Ótimo. Sobre a questão hormonal, tanto masculina como feminina, mas dando ênfase mais na questão feminina, né, na TPM, que há uma mudança de comportamento, no caso da mulher, que a gente percebe isso, e há uma vasta literatura sobre isso. E qual a relação que você faz dessa questão hormonal específica e também de modo mais abrangente com os vícios emocionais? Certo, a questão hormonal, na verdade, é de neurotransmissores, né? Os neurotransmissores, como o próprio nome está dizendo, transmissor, ele transmite informação de um neurônio para o outro. Então, essa questão do vício emocional, ele está ligado aos neurotransmissores. A mulher é mais propensa a desenvolver um vício emocional? Não. Tanto homens como mulheres desenvolvem vícios emocionais, dependendo das suas experiências de vida. Quando a gente fala em TPM, menopausa, etc., a gente vê que existe realmente uma sensibilidade maior da mulher a alguns transtornos psicológicos, né? No caso do vício emocional, a gente não considera doença, a gente não considera ainda um transtorno psicológico, não é classificado como doença, entendeu? Mas o que acontece com o nosso cérebro? Toda vez que acontece uma variação emocional, ou toda vez que você tem uma emoção, existe um estímulo neural. Nesse caso específico dos vícios emocionais, ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro. Esse sistema de recompensa está ligado às nossas emoções e às nossas experiências. Então, o meu sistema de recompensa, ele ativa de uma maneira, o seu ativa de outra maneira. E cada um tem, porque cada um viveu uma experiência diferente de vida, né? Então, digamos que a pessoa sentiu a emoção, ativou o sistema de recompensa. Aquela emoção, como ela viveu muito aquela mesma emoção, ela se sente satisfeita porque ativou esse sistema de recompensa. É estranho falar a palavra satisfeita, mas é satisfeita no sentido de que é uma zona de conforto, por ela ter experimentado tanto a mesma experiência. Ela sente assim, não, essa experiência eu conheço, essa emoção eu conheço. Então, ela se sente satisfeita. Como o cérebro se sente satisfeito, ele busca aquela mesma emoção novamente, mesmo sendo uma emoção negativa. Então, ele começa a se sentir dependente daquela emoção. Mais uma vez, isso porque a pessoa foi exposta a essa emoção negativa repetidamente. Então, o organismo dela se habitua àquela emoção negativa. Então, ela busca novamente sentir a emoção negativa. É a zona de conforto dela. Amém. Eu quero registrar aqui e dar uma boa noite a dois pastores muito especiais. Um é seu pai, que entrou aí. Pastor Pontes, viu? Sou seu fã, meu querido. Obrigado aí por nos prestigiar. Meu Deus te abençoe. E é o pastor Manuelzinho aqui do Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Denildo também entrou. Outros irmãos. Joselma Soares. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Pontes, você citou numa das suas lives uma frase que eu achei muito linda essa frase. Muito linda essa frase. Eu queria que Kísia comentasse essa frase. A frase que você citou foi o seguinte: pessoas feridas, elas ferem. Pessoas curadas, elas curam. Comenta essa frase aí, querida. Muito boa essa frase mesmo. Tenta aí se lembrar, gente, de pessoas que você, só de estar perto dela, você se sente mal.
a impressão que dá, essa pessoa tem uma energia negativa. Ou ela reclama demais, né? Tá fazendo sol, ela reclama, tá chovendo, ela reclama. Encontra sempre defeito em tudo. Ela é mal-humorada ou negativa. Você dá uma ideia, ela diz logo que vai dar errado. Você conta digamos, você conta que comprou um carro, aí ela vai e diz logo, esse carro bebe muito, esse carro quebra demais. São pessoas negativas, são pessoas que buscam confusão, são pessoas feridas. Elas foram feridas e aprenderam esse tipo de comportamento. Então elas repetem e possivelmente elas vão passar adiante para seus filhos, para as pessoas que convivem com ela. Então essas pessoas que são feridas, elas costumam ferir. Ela costuma transmitir uma energia negativa para as outras pessoas. Agora imagine aquela pessoa que só está do lado dela, você se sente bem. Você se sente contagiada com a paz, com a alegria, com aquele entusiasmo, aquela coisa gostosa de estar junto. Você compartilha uma coisa, ela se alegra junto com você. Você sabe que pode contar com ela. É uma pessoa que ela é positiva. Ela foi ferida também no passado. Porque todos nós já fomos feridos. Mas ela foi curada ou está no processo de cura. Lembrando que esse processo de cura não é um processo simples e rápido. Mas é um processo, ele é gradual. Então essa pessoa está no processo de cura e já foi curada. E ela naturalmente ela passa essa cura para outras pessoas. Ela consegue contagiar as pessoas com essa paz, com essa alegria que isso tem. E aí cabe a pergunta para vocês, né? Você é uma pessoa ferida que fere ou você é uma pessoa curada que transmite essa cura para outras pessoas? É verdade. Né? Uma pessoa curada, ela é feliz, né? A gente vê no semblante dela, é diferente. Né? É diferente, né? A pessoa quer estar perto, a pessoa dá risada, né? Quer estar junto. Já a pessoa amarga, a pessoa que foi ferida, né? Com muitos problemas, é um pouco difícil, mas a gente tem que ter o exercício de amor e de sempre buscar, né, uma forma de que essa pessoa possa encontrar a mesma felicidade, a mesma alegria. Verdade. Kísia, como eu sei que sou viciado? Como é que eu descubro que eu sou um viciado emocional? Certo. Como já vimos, todos nós temos algum vício emocional. Então, como descobrir que vício é esse para a gente poder tentar melhorar? A primeira coisa vai ser o autoconhecimento. A gente fala bastante nas nossas lives sobre a importância de desenvolver esse autoconhecimento. É você olhar para dentro de si, prestar atenção. O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Se analisar, se questionar, prestar atenção em como você se comporta, em como você fala com as pessoas. E também uma dica é olhar para o seu passado, não para procurar culpados ou para julgar pessoas, mas para procurar se entender e compreender o porquê você age da maneira que você age. Então, o autoconhecimento é importantíssimo. A segunda dica é, quando tiver nesse processo de autoconhecimento, observar os comportamentos repetidos que você toma e são autodestrutivos, né? São comportamentos de autossabotagem. Como assim? Você tem atitudes que fazem mal para você mesmo? Um exemplo bem simples é, eu sei que comer chocolate me dá dor de barriga. Aí eu vou e como chocolate. Eu estou fazendo mal para quem? Para mim mesma. Então, são atitudes autodestrutivas, atitudes que me sabotam. Ao invés de eu crescer, eu estou me diminuindo. Isso geralmente é um vício emocional. E, como eu disse, é um comportamento repetitivo. Você faz e faz de novo, e faz de novo, faz com frequência, entendeu? O vício emocional, ele é feito com frequência na sua vida. É verdade. Me diga uma coisa, em termos práticos, como nós podemos fazer ou ajudar uma pessoa a libertar-se do seu vício emocional? Em primeiríssimo lugar, a gente tem que pensar que a pessoa só vai se libertar se ela quiser. Por que isso é em primeiríssimo lugar? Porque às vezes a gente morre para ajudar uma pessoa e ela não quer. Então, se ela não quer, ninguém pode ajudar essa pessoa. Só ela mesma.
Certo? Então, se você quer ajudar uma pessoa, ponha na sua cabeça que se ela não quiser, você não vai conseguir ajudá-la. Então, não gaste toda a sua energia para ajudar uma pessoa que não quer. E, em segundo lugar, a gente tem que colocar em mente que a gente quer ajudar, mas ela tem que tomar a responsabilidade da sua própria vida. Então, imagina só, eu como psicóloga escuto muitos problemas, procuro ajudar as pessoas, mas eu tenho a consciência de que aquela pessoa só vai ser ajudada se ela quiser e se ela tomar a autorresponsabilidade. Então, esses dois são os primeiros pontos para que a gente ajude essa pessoa. Em terceiro lugar, não alimentar. Isso é importantíssimo, porque quando eu não alimento, eu já ajudo ela a não continuar com aquele vício. Então, digamos que 80% vai ser o não alimentar o vício da outra pessoa. Né? O que eu não alimento, morre. A não ser que a pessoa vá se alimentar em outro canto. Mas eu já sei que eu não sou responsável por isso. E, em último lugar, estimular essa pessoa a mudanças. Estimular não é cobrar, tá, gente? Por exemplo, você diz a uma pessoa assim, ah, você é um grosso, você é viciado em confusão, você está cobrando, você está apontando o dedo, você não está estimulando ela a mudança. Estimular a mudança é quando você manda uma live, quando você dá um livro, quando você conta testemunhos de que você mudou, de que você melhorou. Isso é estimular a pessoa. E até dar conselhos para que ela procure uma ajuda profissional, conversar com outras pessoas, como, por exemplo, o pastor da sua igreja. Isso é estimular a mudança e nunca cobrar. Porque quando você cobra, a pessoa trava, a pessoa resiste. Ao invés de ela crescer, ela vai continuar naquele vício. É verdade. Eu me incluo, não é que a gente precisa, como você disse, né? Em primeiro lugar, reconhecer, né? Reconhecer. E aí depois tomar esses passos que você acabou de dizer. Até porque aquele velho jargão, né? Ninguém muda ninguém, né? E se não começar com isso, com essas dicas que você disse, realmente a pessoa não vai passar por esse processo de libertação e vai todo o tempo estar se ferindo e ferindo pessoas ao seu redor, pessoas dentro do seu convívio, dentro do seu relacionamento. Mas também, por outro lado, eu queria que você pudesse comentar como a gente conviver, mesmo se essa pessoa, vamos dizer hipoteticamente, que essa pessoa ela não mudou ainda, está no processo, não mudou, e acaba que o seu comportamento, eu digo seu, pode ser o meu, pode ser de qualquer pessoa, acaba que às vezes o nosso comportamento, o nosso vício emocional, acaba prejudicando o comportamento do outro. Então, como conviver com a pessoa que é um viciado emocional e que está prejudicando o comportamento, no caso do outro, né? Se for o meu comportamento, por exemplo, digamos que eu vivo com o meu marido e ele tem um vício emocional. Isso é só um exemplo irreal, tá, gente? Ele tem determinado vício emocional e não reconhece, não quer mudar, etc. O vício emocional dele vai me prejudicar? Ele pode me contaminar? Pode. Mas isso quem vai decidir sou eu mesma. Então, como eu disse, cada um é responsável por você mesmo. Então, eu sou responsável pelo meu comportamento. Então, eu preciso dividir o comportamento do meu marido é do meu marido, e do meu é do meu. Eu posso conviver com uma pessoa que tem um vício emocional e eu não me contaminar com aquele vício. E o primeiro passo exatamente é reconhecer que a responsabilidade é minha. Pelo meu comportamento é a minha responsabilidade. Pelo seu comportamento é sua responsabilidade. E aí, quando a gente reconhece isso, a gente começa a ficar mais leve. Entendeu? A gente fica mais liberto, né? A gente identifica o vício da outra pessoa. Identificar não no sentido de apontar o dedo, mas de perceber. A gente tem empatia, porque a gente entende que aquela pessoa não tem o vício porque ela quer, mas porque construiu. Ela é, entre aspas, vítima. E, por último, a gente precisa combater no sentido de ter um comportamento contrário.
até mesmo de ignorar. Inclusive, o ignorar é até uma técnica da terapia cognitivo-comportamental. Um exemplo, né? Ignorar é muito difícil, mas é muito eficaz. Eu conheço uma pessoa que o marido dela, ele gosta de irritá-la. É incrível, que é notório, não precisa ser psicólogo para perceber. Ele gosta de irritar ela. Então, se, por exemplo, ele sabe que ela não gosta que bata o portão, aí ele vai lá e bate. Ele sabe que ela não gosta de acender a luz no meio da noite, ele vai lá e acende. Então, tudo ele faz exatamente para irritá-la. O que ela faz em relação a isso? Se irrita. Então, ela está alimentando ele. Quando ela começou a ignorá-lo, ele parou de tentar irritá-la. Entende? Então, isso é muito importante. É o ignorar. É como a criança que faz birra e você vai lá, segure, põe no colo. Se você ignora, ela vai chegar uma hora que ela vai se levantar e, ninguém viu, ninguém veio me mimar, né? Então, ignorar é muito importante, é muito eficiente. Como eu disse, é uma técnica da própria psicologia. Então, conviver com uma pessoa que tem um vício e não quer mudar é difícil. Mas a gente tem que focar na gente mesmo para que a gente não seja prejudicado ou contaminado com essa outra pessoa. Por essa outra pessoa. Boa, gostei muito, viu? Vou tentar fazer isso no meu dia a dia, e os outros também que estão me ouvindo, que convivem comigo, possam fazer também. Porque realmente nós precisamos, né? Nós precisamos, porque senão acaba, e é muito fácil, sabe, a gente olhar os defeitos dos outros. Aí tem uma facilidade tremenda o defeito do outro, e botar o dedo na ferida do outro é uma facilidade que nós temos tremenda. E é como o Conde até comentou aqui, o mais difícil é reconhecer. Reconhecer é o mais difícil, né? E aí a gente, nós dizer, poxa, isso aqui não está bem, não está legal. E começa o processo de cura, começa, sobretudo, com reconhecer. Eu quero deixar aqui para vocês que estão participando, se vocês quiserem fazer perguntas, já podem ir postando aí as suas perguntas, tá bom? Mas eu queria que você comentasse um pouco, em termos práticos, como devemos fazer para não ser uma fonte que alimenta o vício do outro. Você comentou um pouquinho, mas em termos práticos, se você tiver algum exemplo de não alimentar, você até falou um pouco aí, né? Ignorar. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, para não alimentar, porque acaba que você, como você deu o exemplo também da criança, né? Você acaba se prejudicando e alimentando o vício do outro. É exatamente isso. Identificar o vício, ter empatia com a pessoa e ter um comportamento contra o vício da pessoa. Não é contra a pessoa, é contra o vício da pessoa. Então, novamente, o exemplo da moça que se irritava com o marido. Quando ela parou de se irritar, ele parou de fazer. Então, preste atenção no vício que a pessoa tem e no que você está fazendo que alimenta isso. Então, a gente deve ter um comportamento contrário, porque o comportamento dessa pessoa é repetitivo. Isso demanda muito exercício, muita paciência. Não é fácil, mas a gente tem que perseverar, porque vai dar certo. É como, por exemplo, um relacionamento abusivo. Se você não der brecha para o relacionamento abusivo, não tem como a outra pessoa abusar de você. Não tem como. Por isso que a gente deve focar e não querer mudar o outro. Eu quero que meu marido deixe de ser assim. Eu quero que meu filho deixe de ser assim. Deixe você de ser assim. Então, quem tem que mudar é você. Quando a gente foca no outro, a gente se estressa, a gente fica mal, porque a gente não pode mudar o outro. Não pode, mas a gente pode mudar a si mesmo. Então, vou dar outro exemplo, né? Um filho que sempre esquece a chave de casa. Ele sai, quando volta, fica lá chamando. A mãe já deu a chave. Deixa ele lá fora um pouquinho sozinho. Deixa ele lá fora.
Que aí Aprender. ele vai colher a consequência, entendeu? Claro, na medida do possível, né? Que tem rua que é perigosa. Mas ele vai aprender a não depender da mãe estar sempre abrindo a porta para ele. Gente, tem uns vícios que são tão pequenininhos, mas que no dia a dia eles são exaustivos. Você cansa, né? Você enche o saco e gera conflitos, principalmente na família. E em ambientes que tem muita gente, como por exemplo no ambiente do trabalho, sempre tem aquelas mesmas pessoas, o pessoal fazendo a mesma coisa, você acaba ficando chateada, gera uma confusão. Então, não alimentar o vício é exatamente ir contra o comportamento da pessoa e a questão de ignorar, que mais uma vez eu vou dizer que é uma excelente tática para a gente não alimentar. É verdade. Viu? Uma outra preocupação que eu tenho, e aí eu tenho tomado isso também para mim, e eu tenho tentado me policiar, e às vezes até minha esposa, minha filha brinca comigo, cuidado, você está com vício aí da internet, tá muito aí, muito no celular, né? E agora na pandemia parece que o celular é o companheiro que não pode ficar longe de nós. Como você Verdade. vê, como você vê quais conselhos você podia dar, porque para que isso não se torne uma prática que possa trazer danos para a gente. E também, além disso, não é só os adultos, eu conheço adolescentes, jovens, eu conheço que passam horas e horas. Um já me disse uma vez que ele passa 7, 8 horas do dia online, na internet, no Facebook, no WhatsApp, né? E, além disso, o que você queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, e também, às vezes, eu vi um comentário seu sobre, eu queria que você pudesse falar também do uso do celular pelas crianças, né? Porque às vezes os pais acham que dá um celular para a criança, o menininho está lá, a menininha brincando com o celular horas e horas, acha que isso é um benefício muito grande. Então, eu queria que você comentasse essas duas práticas, tanto adolescente, jovens e adulto, como também da criança com relação ao uso da internet. Quais são os contextos? Ótimo. Assunto também que está muito em alta, porque como mesmo o senhor falou, nessa pandemia a gente tem usado muito a internet. Tem usado por necessidade, mas também como vício. Por necessidade, porque agora, por exemplo, a gente está aqui necessitando fazer essa live, está sendo produtivo, está abençoando a vida de muita gente. Muita gente está trabalhando por meio da internet. Então, a internet, ela realmente ela é muito boa, a gente consegue facilitar muito a nossa vida. Mas a palavra-chave é equilíbrio. Equilíbrio. Especialmente agora durante a pandemia, que a gente está ficando muito tempo em casa. Então, o que fazer? Faça uma programação. Eu estou falando faça, mas é para todo mundo, tá, gente? Uma programação diária. O que você vai fazer no seu dia a dia? Se você tem dificuldade de ter essa rotina, escreve. Escreve, deixa exposto. 6 da manhã acordar, 6h30 ceio, 7 horas café da manhã, 8 horas trabalhar, meio-dia levantar para almoçar. Toda uma programação. Então você não vai perder tanto tempo na internet. Perder, eu estou falando perder. É o tempo que você necessitar ficar na internet para trabalhar, você precisa. Não tem como a gente parar de trabalhar. Mas o vício da internet, ele está mais ligado ao divertimento, né? As pessoas que têm vício da internet, elas dizem que usam a internet para se divertir, como entretenimento. E, de fato, os atrativos da internet, que são sempre novos, fazem a gente ter vontade de olhar, de estar lá conectado, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio das nossas atividades diárias. Então, façam essa rotina, façam essa programação do dia a dia, que aí o seu dia vai ficar todo preenchido e você vai conseguir equilibrar as suas atividades produtivas, de trabalho, de lives, e também as atividades prazerosas, como a atividade física, a hora de se alimentar. Isso, gente, não é só em relação ao vício de internet, não. Isso é para a sua saúde mental de uma forma geral.
Porque agora, nesse período de pandemia, a gente tem visto um aumento significativo de ansiedade e depressão. Então, essa rotina vai ajudar muito as pessoas a não caírem e não desenvolverem esses transtornos psicológicos que estão bem ligados a isso. Pastor Ponce está dizendo, indique nossa live, vício na internet. Então, a gente fez também uma live, né? Uma live sobre vícios na internet, está em @pastorpontes1, numeral 1, e lá a gente também tem bastante informação sobre isso. Se vocês quiserem adentrar mais no assunto, é interessante. Combinado? Eu indico essa daí também, viu? Eu indico essa live aí, que é maravilhosa, viu? Tá lá no IGTV. Agora vamos falar sobre as crianças, né? Isso. Eu gosto muito de falar sobre crianças, trabalho também com terapia infantil, né? É, na verdade, o público que eu mais gosto de trabalhar, confesso. E eu vou dar umas recomendações para vocês de uma profissional de psicologia, tá, gente? Não é uma opinião, não é uma coisa, eu acho que é isso. É a psicologia que diz. Então, vejam bem. Uma criança de 0 a 2 anos não deve ter contato com telas. Eu não vou dizer só internet, eu vou dizer telas. Porque tem muita televisão, tem celular, tem tablet, tudo de tecnologia. Então, de 0 a 2 anos, não é recomendável pela psicologia que a criança tenha acesso a essas telas. Claro que nós temos a exceção, por exemplo, tem um parente que mora longe, a gente quer fazer uma videochamada. Óbvio que a gente não vai ser extremamente rígido em relação a isso, né? A avó tá aí longe, né? Vamos conversar, tudo bem fazer uma chamada e tal. Mas realmente não é recomendado. A criança está assistindo TV, a criança está no YouTube, a criança está participando de joguinhos. E, inclusive, né, que os pais falam muito que os jogos são educativos. Não é comprovado que de 0 a 2 anos esses jogos façam grande diferença na vida dessas crianças. Pelo contrário, faz mal. E por que faz mal? Porque é muito estímulo. A gente vê, por exemplo, na escola, que existe um currículo. No ensino infantil, são ensinadas determinadas matérias. No fundamental é outra matéria, no ensino médio é outra matéria. Por quê? Porque respeita a fase de desenvolvimento da criança. Então, de 0 a 2 anos, ela não está preparada cognitivamente, nem o próprio cérebro dela não está preparado para receber esse tipo de estímulo. Então, 0 a 2 anos, sem telas. De 2 a 5 anos, os estudos dizem que de 1 a 3 horas nas telas já é prejudicial à criança. Você imagina? De 1 a 3 horas já é prejudicial, inclusive para o desenvolvimento de transtornos psicológicos. Só que existem jogos que nessa faixa etária realmente eles são educativos. E aí os estudos mostram que, de fato, eles ajudam as crianças, né? Ajudam a contar, a saber as cores, letras. Isso é legal. Acontece que a gente tem que reduzir o tempo ao máximo, para que essa criança não comece a passar muito tempo diante das telas. Novamente repito, celular, televisão e tablet. Mas hoje em dia é mais o celular mesmo e o tablet, né? Passando de 5 anos, os pais, eles devem começar a observar a sua criança, vendo a maturidade dela, para eles mesmos determinar o tempo que essa criança vai passar na internet, nas telas. Porém, a rotina dessa criança precisa ter atividade física, sociabilidade presencial, brinquedo e sono e educação. Então, olha isso. Então, no dia, essa criança tem que fazer, entre aspas, tudo isso. Todas essas atividades. Vai sobrar quanto tempo para a internet? Pouco tempo. Pouco tempo. Hoje em dia, as pessoas estão muito impacientes, né? Então, você está ali querendo assistir o seu programa, querendo fazer sua leitura, e a criança está... Você dá logo o celular e ela fica quieta rapidinho, é maravilhoso. Mas isso é prejudicial para a sua criança. Então, é melhor fazer uma rotina para que essa criança tenha uma vida equilibrada desde criança. E quais os males da internet para essa criança e também para o adolescente, né? Os males neurológicos, né? Os males cerebrais. Existe no nosso cérebro, no nosso organismo... Joselma diz, repita, por favor.
Em relação ao que, Joselma? Diga aí, Joselma, o que você quer que eu repita antes de eu entrar nos neurotransmissores de novo? Bom, vou entrar nos neurotransmissores e quando ela falar eu dou uma repetidazinha para explicar melhor. Essas rotinas. Rotinas, atividade física, estudo, sociabilidade presencial. Por que eu estou dizendo sociabilidade presencial? Porque na internet existe sociabilidade, mas é virtual, né? Então precisa ter a presencial, atividade física, estudo, sociabilidade presencial, brincar é muito importante com a criança. E agora eu esqueci o outro que eu disse. Mas vai estar aí gravado. Eu disse 5, não foi? E foi. Sono, lembrei. O sono, né? Muita criança, adolescente, passa a noite acordado e fica de manhã e dorme a manhã inteira. Então, essa rotina de sono não é saudável, tá? Vou repetir: sono, sociabilidade, atividade física, educação e brincar. Essas 5 coisas são importantes para a criança passar um dia bem, um dia equilibrado. Então, vamos entrar aí nos prejuízos neurológicos da criança e do adolescente que usam demasiadamente essa internet. Então, no nosso cérebro, a gente tem um neurotransmissor chamado GABA. Ele é responsável pelo nosso controle inibitório. E foi feito um estudo na Coreia do Sul, um estudo que, inclusive, é reconhecido internacionalmente, né, apresentado em conferências, etc., que chegou à conclusão, através de exames de ressonância magnética, que no cérebro dessas pessoas que usam demasiadamente, crianças e adolescentes que usam demasiadamente a internet, elas têm o GABA aumentado. E qual o resultado disso? Ansiedade, depressão, comportamento agressivo, irritabilidade e impulsividade. Olha como isso é sério, gente. Então é melhor você ter tempo para o seu filho do que depois ter que lidar com a agressividade dele, com a impulsividade, com a ansiedade, que tem acontecido demais entre os adolescentes e crianças, principalmente. Então olha como isso é sério, né? Então temos o GABA e também temos a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável pelo prazer. Quando a criança ou adolescente está jogando, está na internet, vendo os likes, vendo as coisas, ele sente prazer. Ele sente prazer. Quando ele sente prazer, ele sente vontade de fazer de novo. O próprio organismo é assim. Quando a gente faz uma atividade que a gente sente prazer, ele naturalmente busca fazer essa atividade novamente. Só que o que é que acontece? Essa criança ela para de ter outros prazeres e fica focado somente na internet. Uma vez eu perguntei a um adolescente que eu estava no consultório: cite 5 coisas que você gosta de fazer. E ele não soube citar as 5 coisas. Porque a única coisa que ele gostava de fazer era jogar. Ou seja, ele passa tanto tempo jogando que o jogo satisfaz completamente o prazer dele e ele se tornou um viciado. Então ele não sabe conversar, ele não sabe jogar bola, ele não sabe fazer uma leitura, nada dá prazer para ele. Somente os jogos eletrônicos, que acontece também com a internet de modo geral, tá? Eu citei o exemplo dos jogos porque foi o caso que aconteceu. Mas a dopamina está altíssima nele, só que em um aspecto só. Então ele não tem socialização, ele não gosta mais de estudar como estudava, começa a atrapalhar toda a sua vida. Então realmente essa questão de criança e adolescente na internet precisa ser controlada e a responsabilidade é nossa. Dos responsáveis pelaquela criança, dos pais ou dos cuidadores. Então vamos ter bastante cuidado com isso aí, porque a gente tem visto que os transtornos psicológicos estão aumentando na nossa sociedade e muito deles é por causa exatamente da questão das tecnologias. É uma coisa, pastor, que é uma coisa boa, mas que pode se tornar uma coisa ruim. Então, a tecnologia é excelente. Os jogos, tem os jogos educativos, o jogo estimula a memória, estimula o trabalho em equipe, estimula a atenção, estimula reflexo. Tanta coisa boa, mas aí, quando ele é usado demasiadamente, acontece isso no nosso cérebro. A palavra-chave, novamente, vai ser equilíbrio. Precisamos fazer um equilíbrio realmente nas nossas vidas e na vida das nossas crianças. Joselma Soares está dizendo aqui, e eu faço coro
com a frase dela aqui, excelente explicação. Realmente, muito obrigado, porque aqueles que vão escutar essa live, depois que estão escutando agora, vai poder ajudar muita gente, né? Eu vejo, sabe, Kísia, eu vejo o sofrimento. Eu não tenho mais crianças, eu não passei por isso, né? Mas eu vejo o sofrimento de muitos pais, de colegas, né? Que o menino está lá sem socializar-se, né? Sem dormir direito, deprimido, com ansiedade, e eles procurando ajuda, também estão procurando ajuda, mas a vida passa, né? E como você disse, né? O mau uso da internet é problemático, né? Muito problemático. Obrigado pelas explicações, e se você, reitero aqui o convite, se quiser saber mais sobre esse assunto, entra lá no Instagram do pastor José Pontes, bota lá José Pontes e você vai achar, tá bom? Tem uma live específica só falando sobre isso, muito abençoadora. Quero dizer que é bem-vindo aí o meu amigo, o pastor Gilmar, seja bem-vindo, Deus abençoe você, meu querido. Eu quero também deixar aqui, para você, se quiser fazer alguma pergunta a Kísia, pode ficar à vontade, tá bom? Eu queria, Kísia, que você pudesse, não está muito dentro do assunto, mas eu vi que você fez muitos comentários sobre temperamentos, tem só uma live sobre temperamentos, e eu queria que você aproveitar um pouco mais de um tempo, desse tempo que a gente tem ainda, uns 10 minutos, 8 minutos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses temperamentos, se possível. Ótimo! E convido também para o pessoal assistir a live sobre temperamentos, que tem bastante coisa. Temperamento, gente, é a forma como cada pessoa vive, se comporta, sente, se relaciona, pensa. Então, são características individuais de cada pessoa. Então, a gente escuta alguém dizendo assim, fulano tem um temperamento forte. Forte? Como assim ele tem temperamento forte? Todo mundo tem um temperamento, né? Só que cada um tem as características específicas. E existem 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Cada um desses tem suas características pessoais. Vou dar alguns exemplos. O colérico, né, ele é uma pessoa muito líder, né? Aquela pessoa que chega e já começa a liderar as pessoas, ele tem influência sobre as pessoas, é uma pessoa que é meio impaciente, intolerante, é objetivo, prático, muitas vezes insensível, é independente, né? Até chega a ser um pouco autossuficiente. Algumas características do colérico. O melancólico é aquela pessoa mais, como o próprio nome está dizendo, mais melancólica, mais sensível, né? Ela costuma se magoar facilmente com as coisas e acaba também tendo uma certa dificuldade para perdoar as pessoas. O melancólico também ele é muito detalhista, muito perfeccionista, dedicado, tudo que o melancólico faz é com muita dedicação. Temos o sanguíneo, que é aquela pessoa extrovertida, impulsiva, comunicativa, exagerada, que onde chega todo mundo vê, é cheia de energia, entusiasmada. E temos o fleumático, que é aquela pessoa zen, é aquela pessoa que o mundo se acaba e ela tá super de boa, que ela tá na paz e amor, é tranquila, é calma, é calculista, embora seja indeciso, porque pensa muito nas possibilidades, mas é aquela pessoa mais, no geral, mais tranquila mesmo. Como o tempo está correndo, não dá para citar todos os exemplos, mas é mais ou menos isso aí. E é interessante a gente pensar que os temperamentos são só diferentes. Não existe um temperamento melhor do que o outro, um temperamento superior ao outro. E é interessante a gente conhecer que temperamento nós temos para que a gente possa trabalhar nossos defeitos. Porque cada temperamento tem pontos positivos e tem pontos negativos. Então, eu sabendo meus pontos negativos, eu posso trabalhá-los, eu posso melhorar para poder me desenvolver e assim ter relacionamentos melhores comigo mesma e com as outras pessoas. É verdade. Às vezes a gente tem um pouquinho de cada um, né? Mas sempre tem um que se sobressai dos temperamentos. Isso. Mas eu tenho 2 perguntas aqui. Uma retoma um pouco o tema, a pergunta anterior da internet. E aí a pessoa pergunta aqui na live: tirar o telefone do adolescente é bom? Não, não é bom.
Do mesmo jeito que tirar o telefone de você não é bom. Porque, como eu disse, a internet é uma coisa boa. Os jogos são bons. A questão é o mau uso dele. Por que não é bom tirar o telefone do adolescente? Porque a gente está numa sociedade que a internet faz parte disso. Certo? O celular faz parte disso. Então, é como você tirar uma coisa que é essencial, né, na nossa sociedade atual. Então, na escola, todo mundo tem internet, todo mundo tem telefone. Onde ele chegar, vai ter essa socialização. E é importante ele socializar também dessa maneira. Então, você tirando a internet dele, ele vai ficar, entre aspas, fora do mundo. E ele não vai aprender a se controlar também. Ele precisa aprender a se controlar. E a gente ajuda nisso. Né? Então, a gente ajuda nisso, não tirando o celular dele, mas equilibrando o tempo que ele passa no celular. Beleza? Beleza. A outra pergunta foi, existe como mudar o temperamento? Aí a pessoa diz, sou sanguínea e posso mudar e ser colérico? A gente não muda o temperamento, porque o temperamento ele é nato, ele nasceu com você. Mas, como eu disse, a gente transforma o temperamento em relação aos pontos negativos. Por exemplo, uma pessoa que ela é sanguínea, sabe que ela é impulsiva. Então, conhecendo o seu jeito impulsivo de ser, ela vai começar a parar para prestar mais atenção. Ao invés de ser impulsiva, explosiva, ela vai parar, vou pensar, não, eu sei que eu sou assim, eu preciso pensar melhor, eu preciso me acalmar antes de tomar qualquer decisão, antes de falar. Então, ela começa a trabalhar. E não tem para que a gente mudar o nosso temperamento, porque, como eu disse, não existe temperamento melhor do que o outro. Então, o colérico não é melhor do que o sanguíneo, nem o sanguíneo melhor do que o colérico. Só são diferentes, formas diferentes de ver a vida e de viver a vida. Isso. O senhor comentou aqui, é bom, né, ensinar os jovens e o adolescente a administrar o seu tempo, sempre sendo supervisionado pelo responsável. Perfeito. Obrigado pela contribuição. Muito bom, exatamente isso. Obrigado aí por ter entrado aí, Abner, saudade dele, Ramona também entrou, e obrigado pela participação de cada um de vocês, tá bom? Kísia, eu quero agradecer a você pela disponibilidade, por ter abençoado as nossas vidas com essas palavras, esses conselhos maravilhosos. E quero deixar você à vontade para fazer as suas considerações finais. Muito obrigada também, gente. Obrigada, pastor, pela oportunidade, pela confiança. Obrigada pelas perguntas, pela participação de cada um. Colocações importantes. Muito obrigada mesmo. Eu me sinto muito privilegiada de poder contribuir, de poder ajudar. A gente sabe que o tempo é pouco, às vezes eu falo rápido para poder dizer tudo, mas é muito importante esses temas. E continuem pesquisando, continuem aí buscando mais informações para a gente poder estar melhorando essa área que é tão importante, que é a nossa área emocional. E aí, mais uma vez, vou fazer a nossa propaganda. Estamos fazendo live todas as quartas-feiras, às 19 horas, no Instagram, @pastorpontes, numeral 1. @pastorpontes1. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente está lá, trazendo exatamente esses assuntos de inteligência emocional, saúde mental, vícios emocionais, temperamentos, e tudo está gravadinho lá no IGTV para vocês darem uma conferida. Beleza? Então, obrigada aí, gente. Joselma e Edileuza estão em todas as minhas lives. Todas. Muito obrigada, pessoal. Vocês são maravilhosos. Amém. Muito obrigado. Eu reitero aqui que todos possam entrar, né, na live no Instagram do pastor. Coloca lá, Pastor Pontes 1. Não só na quarta-feira ele tem essa live maravilhosa. Depois você pode até entrar, fica gravada no Instagram. Mas também no sábado, você não falou, mas tem lá no sábado, 10 horas, de volta à Bíblia, né? Que vocês possam ser muito mais, irmãos, você ser abençoado. Não vamos perder nosso tempo com tantas coisas que não alivia a nossa alma, não faz a gente crescer, né? Então vamos nos alimentar de coisa boa. Obrigado, Kísia. Um abraço aí, você, no seu esposo, e que essa criancinha possa nascer saudável para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, abençoe sua família, abençoe o pastor Pontes, e que o Senhor possa estar conosco no meio de tanta prova, de tanta tribulação. Mas tudo vai passar, e com o Senhor do barco,
tem a vitória. Obrigado a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchauzinho, gente. Deus abençoe. Um abração aí, pastor.